Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Só lembrando, pessoal, essa é uma preparação para o Enseja, prova do ensino fundamental. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o título da nossa aula de hoje é Transformações do Campo e da Cidade. Vamos, então, começar a aula? Olha só, para falar de transformações do campo e da cidade, eu trouxe aqui uma imagem e um textozinho pequenininho para a gente observar. O que são essas transformações? As transformações do campo, transformações na cidade. São processos dinâmicos, pessoal, que envolvem aí o que a gente chama de mudanças sociais, que vão influenciar, por sua vez, as mudanças econômicas e até mesmo as mudanças espaciais, transformando esses locais, tanto o campo quanto a cidade. Eu vou começar falando que as transformações do campo e da cidade, eles tiveram início com um processo chamado de industrialização. Então, quando a gente fala do processo de industrialização aqui no Brasil, esse processo, ele influenciou transformações que vão acontecer desde o campo até mesmo acontecerem também na cidade. Que transformações foram essas? Eu começo falando da transformação chamada de mecanização. Foi um advento aí do processo de industrialização e essa mecanização, ela foi a introdução de máquinas agrícolas, como, por exemplo, tratores e colheitadeiras, lá no campo, dentro do campo, que influenciou o quê? Influenciou, pessoal, na redução aí da necessidade de mão de obra no campo. O que é isso, professora? É mais ou menos o seguinte: as atividades que antes no campo eram feitas de forma braçal, sabe aquele trabalhador rural que trabalhava de forma braçal, com o advento do processo de industrialização, com a mecanização, com a chegada das máquinas, esse trabalhador, ele foi obrigado aí a sair do campo em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque a mão de obra dele braçal foi substituída justamente por máquinas, como é o caso do trator. Então, era mais interessante para os grandes fazendeiros utilizarem o trator, utilizarem colheitadeiras, do que pagar vários e vários trabalhadores. Então, tudo isso influenciou aí uma dinâmica dentro do território brasileiro que ocasionou o que a gente vai chamar de êxodo rural. Vamos entender o que é o êxodo rural? Na tela comigo. O êxodo rural nada mais é do que a busca por trabalho nas cidades. Lembra aqueles trabalhadores que não tinham mais o trabalho no campo? Eles foram obrigados a ir em direção às cidades. As cidades, por sua vez, principalmente após a década de 1950, ela dispunha de fábricas, de indústrias, e isso atraía a mão de obra de muitas pessoas. Então, eles eram atraídos aí pela promessa de terem um emprego, de terem o trabalho. Então, eles saíam do campo e iam em busca de trabalho nas cidades. Só mais uma vez enfatizando, essa mudança do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Olha que interessante, o êxodo rural, não só naquela época, mas até os dias de hoje, tem levado um deslocamento populacional das áreas do campo para as áreas urbanas. Aqui na imagem, a gente tem basicamente aquilo que eu estava falando para vocês. Olha o processo de mecanização acontecendo aqui na imagem, ó. Como eu disse, aquela atividade que antes era feita por trabalhadores passa a ser feita justamente pelas máquinas agrícolas. E essas pessoas, por sua vez, elas tendem a ir em direção às cidades em busca de trabalho, e as cidades acabam tendo o que a gente chama de inchaço urbano. As cidades começam a crescer, algumas até de forma desordenada, que é o que a gente vai aprender na nossa aula também aqui hoje, certo? Então, quais foram as transformações que foram acontecendo na cidade a partir do êxodo rural? As transformações que foram acontecendo na cidade, a gente chama aí de processo de urbanização.
Mas o que é o processo de urbanização, professora? É justamente, olha só, o aumento populacional e a expansão das áreas urbanas, que tem levado ao crescimento das cidades. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. O processo de industrialização que trouxe a mecanização para o campo, influenciou na migração, no êxodo rural das pessoas que estavam no campo em direção às cidades. E essa mudança do campo para a cidade influenciou um outro processo chamado de urbanização. E o que é a urbanização? O crescimento das cidades. E aqui a gente tem um ponto importante para que acontecesse essa urbanização, que é a questão dos empregos. Por quê, professor? As pessoas estavam atraídas aí em direção às cidades. A cidade, não só naquela época, mas até os dias de hoje, oferece aí uma variedade maior de oportunidades de trabalho. Isso em diversos setores. Então, a cidade oferece trabalho tanto no setor secundário quanto no setor terciário. O que é mesmo o setor secundário? O setor secundário são as indústrias e o setor terciário são basicamente aí os serviços oferecidos pelo comércio. Então, essa mão de obra é atraída para as cidades em busca de emprego. Ficou claro até aqui? Aí na imagem, ao lado do campo, aliás, desculpa, gente, na imagem aqui, que a gente pode observar, é o seguinte, a gente vê esse crescimento das cidades, a gente vê esse inchaço urbano, a gente percebe aqui uma movimentação da população nessa área e essa movimentação ocorre justamente por causa da procura de mão de obra, ok? Agora nós vamos falar dos impactos que ocorreram a partir dessas transformações. Para falar desses impactos, a gente precisa falar dos impactos ambientais, principalmente quando a gente fala do processo de urbanização. Por que o processo de urbanização trouxe impacto? A urbanização e a expansão das cidades podem gerar problemas ambientais, como, exemplo, poluição, o desmatamento, a ocupação de áreas de risco. E ela pode também acarretar o que a gente chama de problemas sociais. O que são problemas sociais? As transformações no campo e na cidade, eles geram o que a gente chama de desigualdades sociais, como o aumento da chamada vulnerabilidade social e principalmente a questão da violência nas cidades. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que eu quero dizer é que quando as pessoas foram atraídas do campo para as cidades, nem todo mundo teve o privilégio, nem todo mundo, falando dos dias atuais, tem o privilégio de conseguir um emprego. Então, a gente tem naquela mentalidade que as cidades oferecem trabalho, as cidades oferecem emprego, mas nem todo mundo que chega tem à sua disposição o trabalho. E logo essas pessoas também, muitas delas, não têm acesso a moradia digna. Então, muitas pessoas são levadas a morar em áreas de risco, muitas pessoas acabam também ocorrendo dentro das cidades aquilo que a gente chama de desigualdade social. Nem todo mundo vai ter acesso aos bens e serviços ofertados dentro da cidade, aumentando ainda mais essa desigualdade social e gerando um outro problema dentro das áreas urbanas, que é a violência. Entendido até aqui? Agora, nós vamos falar então da conexão entre o campo e a cidade. A gente sabe de todos os problemas existentes na cidade, a gente sabe desse êxodo rural, a gente já aprendeu que aconteceu esse êxodo rural, essa mudança aí da população do campo em direção à cidade, mas agora eu quero falar da conexão entre os dois, a conexão entre o campo e também a conexão aí entre a cidade. A gente vai ver que um precisa do outro, um necessita do outro. Vamos observar a imagem aqui junto comigo? A imagem, ela está em círculo, ó.
De um lado, a gente tem o espaço rural. Consegue observar aqui comigo na imagem? De um lado, a gente tem o espaço rural, do outro lado, a gente tem o espaço urbano. Dentro de tudo isso, a gente tem aqui uma relação de quê? De dependência. Por quê? A gente sabe, por exemplo, o que seria essa relação de dependência. A cidade, pessoal, ela precisa do espaço rural, a cidade precisa do campo, principalmente quando a gente fala da água, da energia, dos alimentos, tá? Porque os alimentos vêm aí do campo. Quando a gente fala da utilização de matérias-primas, até mesmo a mão de obra, os espaços de descanso e também de lazer. Então, nesse sentido, a gente tem essa relação do espaço urbano com o espaço rural. Do outro lado, a gente tem a seguinte relação, tá? O campo, ele precisa da cidade no que diz respeito aos serviços de saúde, cultura, tecnologia, produtos industriais, serviços financeiros e até mesmo as escolas. Então, essa é uma relação aí em que um precisa do outro. Não o campo é mais importante, não a cidade é mais importante. A gente quer mostrar que um precisa do outro, ok? Agora, dentro dessa análise, eu quero trazer o seguinte: as cidades dependem do campo para o fornecimento de alimentos, como eu falei, matéria-prima, enquanto o campo depende da cidade para a comercialização de seus produtos, quando a gente fala de gêneros alimentícios. Quem abastece as cidades é justamente o campo, tá? Em resumo, pessoal, as transformações no campo e na cidade são processos o quê? Interligados, que envolvem aí mudanças na produção, envolvem mudanças no trabalho, na própria organização espacial e principalmente aí mudanças que ocorreram na vida das pessoas. Eu acredito que se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente tem aquele parente que fez esse processo de êxodo rural, que migrou aí do campo em direção à cidade, certo? Então, essas são as transformações que ocorreram aí no campo e na cidade, principalmente no Brasil ao longo do tempo, a partir desse processo de industrialização que trouxe a urbanização. E eu volto a dizer, o campo precisa da cidade e a cidade também precisa do campo, certo? Agora, nós vamos treinar com a nossa atividade. Lembrando que essa aula é uma preparação para o ensejo do ensino fundamental. E essa é uma questão do ensejo de 2020. Se você puder acessar no site do governo, essa é a questão 53. Eu trouxe esse quadro aqui para vocês observarem junto comigo e a gente chegar à resposta correta. O título dessa história em quadrinhos, posso assim chamar, é a relação entre o campo e a cidade. Olha, é muito, inclusive, parecido com o tema da nossa aula, relação entre o campo e a cidade. Eu vou ler aqui o texto para vocês e a gente vai observar juntos, então, depois o comando da questão. Primeiro quadrinho diz: hoje na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano do nosso estado. Olha só o diálogo que vai continuando. Ela disse que no campo e na cidade há uma relação de interdependência. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. Aí, olha só o diálogo. É verdade, meu filho, eu trabalho com a fabricação de máquinas. Ó, eu estou lendo aqui nesse terceiro quadrinho. Máquinas que serão utilizadas nas atividades rurais, como a produção de alimentos. Seguindo aqui o diálogo, esses alimentos poderão ser consumidos pelas pessoas que moram tanto no campo quanto as pessoas que moram na cidade. Aqui eles estão à mesa já consumindo alguns alimentos. Depois, segue aqui o caminhão trafegando e transportando alguns produtos e a gente tem a última parte
da história, que é o seguinte: nossa, pai, é como a professora falou, as atividades do campo e da cidade, elas estão interligadas. Quem quer um pedacinho de bolo de milho? Pergunta uma pessoa aqui no finalzinho do texto. Ó, quem quer um pedacinho de bolo de milho? E assim termina o diálogo. Agora nós vamos para o comando da questão. Enseja 2020, questão 53. A charge expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que o campo e cidade são caracterizados pela relação de, opção A, dominação, o campo e a cidade, um espaço domina o outro. Alternativa E, é uma relação de complemento. Interessante essa alternativa. Opção C, é uma relação de subordinação? Um é subordinado ao outro, professora? Foi isso que a gente aprendeu? Ou alternativa D, campo e cidade, existe aí uma relação de distanciamento, diz a alternativa D. Distanciamento, eles podem estar distantes espacialmente, mas eles acabam se unindo a partir daquela relação e daquele esquema que a gente viu, onde um, na verdade, vai necessitar do outro, onde um vai complementar o outro, pessoal. A alternativa correta é a letra B. A relação existente aí entre o campo e a cidade é uma relação de complemento, tá? A charge expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que o campo e a cidade, eles são caracterizados pela relação de complemento. Essa é a alternativa correta. Essa foi a nossa aula de hoje sobre as transformações do campo e da cidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse slide aqui nós temos as nossas referências. Eu espero vocês na próxima aula com um novo tema. E tchau, tchau. Até mais.